Você já se pegou diante de uma situação tão inesperada, tão fora do comum, que só poderia ser explicada como uma resposta direta de Deus? Imagine que, depois de meses ou até anos, de portas fechadas, de tentativas frustradas, de orações que pareciam não passar do teto, de repente surge uma ligação, uma proposta, um convite, ou até mesmo uma reconciliação que você já tinha dado como impossível. É como se o céu se abrisse e naquele instante você soubesse: isso não vem de mim, isso é Deus abrindo uma nova porta. Talvez você já tenha vivido algo assim, ou talvez esteja esperando por esse momento. Mas a verdade é que, muitas vezes, as oportunidades divinas não chegam quando estamos apenas sentados, esperando que algo aconteça. Elas se manifestam com mais força quando damos o primeiro passo, quando nos colocamos em movimento, mesmo sem ter todas as respostas. Pense em uma mãe que, depois de anos afastada do filho adulto, decide enviar uma mensagem simples, só para saber como ele está. O coração bate forte, a dúvida aparece. Será que devo mesmo? Será que vai valer a pena? E, para sua surpresa, aquela mensagem se transforma em um reencontro, em um abraço esperado há tanto tempo, em uma nova chance de reconstruir laços. Ou imagine alguém que, depois de muito tempo desempregado, resolve aceitar um convite para um café com um antigo colega, sem grandes expectativas, apenas para conversar. E naquele encontro surge uma proposta de trabalho, uma porta aberta que ninguém poderia prever. São sinais que não passam despercebidos, acontecimentos que fogem do padrão, oportunidades que gritam: Deus está agindo. Esses sinais, essas portas abertas, são mais comuns do que você imagina, mas só se tornam realidade para quem está disposto a sair da zona de conforto. Muitos de nós, nessa fase da vida, já aprendemos que esperar pode ser necessário, mas agir é fundamental. Deus não costuma abrir portas para quem está parado, acomodado, esperando que tudo caia do céu. Ele age quando nos movemos, quando buscamos, quando arriscamos, quando aceitamos o convite para o novo. Você já percebeu como, muitas vezes, as maiores mudanças acontecem depois de uma decisão corajosa, de um passo de fé, de uma atitude que parecia pequena, mas que mudou tudo? Ao longo desse vídeo, vou te mostrar 3 sinais claros, concretos, de que Deus está abrindo novas portas na sua vida. Sinais que você pode reconhecer no seu cotidiano, nas suas relações, nos seus desafios e até mesmo nos seus sonhos mais antigos. E o mais importante, vou te ajudar a entender como agir no tempo certo, como se preparar para o novo e como ser um formador de oportunidades, não apenas alguém que espera. Porque fé não é passividade. Fé é movimento, é ação, é coragem de sair do lugar. No final, vou compartilhar um sinal que quase ninguém percebe, mas que pode transformar completamente a sua vida espiritual e abrir caminhos que você nem imagina. Então, fique comigo até o fim, porque o que vou revelar pode ser a resposta que você tanto tem buscado. E quero te convidar desde já. Comente aqui embaixo se você já viveu um momento em que sentiu claramente que Deus abriu uma porta para você. Compartilhe sua experiência. Marque alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque juntos podemos inspirar e fortalecer uns aos outros. Prepare-se, porque hoje você vai aprender a reconhecer e agir diante das oportunidades divinas que Deus está colocando no seu caminho. Quando pensamos em portas abertas e oportunidades divinas, é impossível não lembrar de momentos marcantes na Bíblia em que Deus direcionou pessoas comuns para caminhos extraordinários. Um dos exemplos mais poderosos está em Isaías capítulo 43, versículo 19, onde o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios no ermo. Essa passagem não fala apenas de milagres grandiosos, mas de uma promessa viva. Deus é especialista em criar oportunidades onde só vemos impossibilidades. Ele abre portas onde só enxergamos paredes e muitas vezes faz isso de forma tão surpreendente que só conseguimos reconhecer depois de olhar para trás e perceber como tudo se encaixou. Outro texto que ilumina esse tema é Apocalipse capítulo 3, versículo 8, onde Jesus diz: Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aqui a direção divina não depende das circunstâncias ou da opinião das pessoas ao nosso redor. Quando Deus abre uma porta, não há força humana capaz de impedir. Mas repare, a promessa está ligada à percepção e à ação. Não adianta ter uma porta aberta se não temos coragem de atravessá-la. Quantas vezes você já sentiu que algo novo estava prestes a acontecer, mas hesitou, duvidou ou deixou o medo paralisar? Na Bíblia, vemos José, filho de Jacó, passando por anos de injustiça, rejeição e esquecimento. Mas no tempo certo, Deus abriu uma porta inesperada. De prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. O segredo não estava apenas no milagre, mas em como José se preparou durante o tempo de espera, como ele manteve a fé e aproveitou cada oportunidade, por menor que fosse. E trazendo para a nossa realidade, quantos de nós já vivemos situações parecidas? Talvez você tenha passado por uma fase difícil, sentiu-se esquecido, mas de repente, uma oportunidade surge. Um novo emprego, uma reconciliação familiar, uma chance de recomeçar. O mais interessante é que muitas vezes esses sinais aparecem de forma sutil, quase como um convite silencioso para confiar e agir. Muitos adultos, especialmente quem já enfrentou perdas ou mudanças bruscas, sabem como é fácil ignorar sinais divinos por medo de se decepcionar de novo. Quantas vezes você já pensou, será que é Deus mesmo ou só coincidência? Ou então, será que eu mereço essa nova chance? A verdade é que, assim como José, somos chamados a enxergar além das circunstâncias, a perceber que Deus trabalha nos bastidores, preparando o terreno para algo novo. E, nesse processo, Ele nos convida a sermos participantes ativos, não apenas espectadores. No cotidiano, esses sinais podem se manifestar de formas muito práticas. Imagine alguém que, após anos cuidando da família e deixando seus próprios sonhos de lado, sente um desejo forte de voltar a estudar, aprender algo novo ou até mesmo iniciar um pequeno negócio. De repente, surge uma vaga em um curso gratuito ou alguém oferece ajuda inesperada. Não é apenas sorte, é Deus abrindo caminhos. Ou pense naqueles momentos em que um conflito antigo se dissolve quase sem explicação e a relação ganha um novo começo. São oportunidades que exigem sensibilidade e coragem para não serem desperdiçadas. Agora, quero te convidar a refletir. Você tem percebido as portas que Deus está abrindo? Ou está tão focado nas dificuldades que não consegue enxergar o novo? Como você reage quando uma oportunidade aparece? Com medo, dúvida ou com fé e disposição para agir? No próximo trecho, vou revelar um sinal que muitos cristãos ignoram, mas que pode ser a chave para reconhecer a voz de Deus e não deixar passar as oportunidades que Ele coloca diante de você. Fique atento, porque o próximo passo pode ser decisivo para o seu recomeço. Um dos sinais mais marcantes de que Deus está abrindo novas portas em nossa vida é a maneira como Ele fala ao nosso coração, trazendo uma convicção interna que não pode ser ignorada. Não se trata apenas de ouvir uma voz audível ou de ter um sonho extraordinário, mas de sentir uma certeza profunda, quase como se uma luz se acendesse dentro de nós, apontando para uma direção específica. Muitas vezes, essa impressão vem acompanhada de uma inquietação positiva, um desejo de agir,
de sair do lugar, de buscar algo novo, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. É como se Deus plantasse um propósito silencioso no nosso peito. E quanto mais tentamos ignorar, mais forte ele fica. Pense em quantas vezes você já se pegou pensando: por que esse assunto não sai da minha cabeça? Porque sinto que preciso tomar essa atitude mesmo sem saber o que vai acontecer. Muitos adultos, especialmente quem já passou por grandes mudanças ou recomeços, sabem como é essa sensação de chamado. Pode ser o desejo de perdoar alguém que te magoou há anos, de retomar um projeto antigo, de buscar reconciliação na família ou até de servir em uma área nova na igreja ou na comunidade. E muitas vezes, essa voz interior é confirmada por conselhos de pessoas maduras, por palavras que parecem vir na hora certa, por pequenas coincidências que, no fundo, sabemos que não são apenas acaso. Na Bíblia, vemos esse tipo de direção na história de Samuel, ainda menino, quando ouviu Deus chamando pelo nome durante a noite. Samuel não reconheceu de imediato, precisou de orientação de Eli para entender que era o Senhor falando. Isso nos mostra que mesmo quando a direção divina é clara, podemos precisar de ajuda para discernir. E no nosso dia a dia, quantas vezes um amigo, um líder ou até um familiar faz um comentário que confirma aquilo que já estava no nosso coração? É como se Deus usasse pessoas ao nosso redor para reforçar o que ele já vinha falando de forma silenciosa. Imagine uma mulher que, após anos dedicando-se à família, sente um desejo insistente de voltar a estudar. Ela pensa, repensa, ora, mas o pensamento não vai embora. Um dia, durante uma conversa despretensiosa com uma amiga, ouvi exatamente aquilo que precisava. Você já pensou em fazer aquele curso? Acho que é a sua cara. Na mesma semana, recebe uma mensagem sobre uma vaga em um curso gratuito. Não, é coincidência, é direção. Ou pense em um homem que, depois de muito tempo afastado dos caminhos de Deus, começa a sentir uma saudade inexplicável de participar de um culto, de ouvir louvores, de voltar a servir. Ele resiste, mas em um dia comum, alguém o convida para uma reunião. E aquela sensação de vazio começa a ser preenchida. São sinais, convites para o novo, para o recomeço. Muitos de nós, nessa fase da vida, carregamos histórias de sonhos adiados, de oportunidades perdidas, de relacionamentos que poderiam ter sido diferentes se tivéssemos ouvido aquela voz interior. Mas a boa notícia é que Deus continua falando. Continua chamando, continua abrindo portas, e nunca é tarde para responder. Você já sentiu esse chamado, essa impressão forte de que deveria agir, mudar, perdoar ou recomeçar? O que te impede de dar esse passo? Às vezes, o maior bloqueio não está nas circunstâncias, mas no medo de sair do conhecido, de arriscar, de confiar que Deus está no controle. Compartilhe aqui nos comentários se você já viveu uma situação assim, em que sentiu claramente a direção de Deus através de uma palavra, de um conselho ou de uma convicção interna que não te deixou em paz até você agir. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão vivendo o mesmo dilema. E se você ainda está esperando um sinal, fique atento. No próximo bloco, vou mostrar como Deus usa as próprias circunstâncias da vida para abrir portas e guiar nossos passos, muitas vezes de formas surpreendentes e transformadoras. Não perca, porque o próximo sinal pode ser exatamente o que você precisa para enxergar o novo que Deus está preparando. Agora vamos falar de um sinal que, muitas vezes, passa despercebido porque está bem diante dos nossos olhos. As circunstâncias que mudam de forma inesperada, abrindo caminhos que antes pareciam fechados. Quem nunca viveu uma situação em que tudo parecia travado, nada avançava e de repente algo muda? Uma porta que estava trancada se abre,
Um problema antigo se resolve, uma oportunidade surge de onde menos se esperava. É como se Deus estivesse rearranjando as peças do tabuleiro da vida, criando conexões, trazendo pessoas, removendo obstáculos e, assim, preparando o cenário para que você avance. Muitas vezes, esse movimento acontece de forma tão natural que só percebemos depois, quando olhamos para trás e vemos como tudo foi se encaixando. Pense em uma família que, depois de anos de conflitos e distanciamento, é surpreendida por um convite para um almoço, um aniversário, ou até mesmo uma situação de necessidade, como uma doença na família. Aquele momento de fragilidade se transforma em oportunidade de reconciliação, de perdão, de recomeço. Ou imagine alguém que, após perder o emprego, sente-se perdido, sem direção. Mas ao sair para resolver algo simples na rua, encontra um antigo colega que oferece uma indicação, ou descobre uma vaga que nunca teria visto se não tivesse passado exatamente por aquele caminho. São circunstâncias que fogem do nosso controle, mas que, para quem tem sensibilidade espiritual, são sinais claros de que Deus está agindo. No contexto da saúde, quantas histórias ouvimos de pessoas que, após um diagnóstico difícil, recebem não só o tratamento certo, mas também o apoio de pessoas que aparecem na hora exata, trazendo conforto, esperança e recursos inesperados. Ou então, aquela sensação de que, mesmo em meio à crise, algo novo está prestes a acontecer, como se Deus estivesse preparando o terreno fértil para um novo começo. Muitos adultos, especialmente quem já enfrentou grandes desafios, sabem que as maiores transformações da vida costumam acontecer nos momentos em que tudo parecia perdido. É nesses instantes, quando a rotina é quebrada, que Deus nos surpreende com portas que se abrem. Outro exemplo muito comum é quando, após anos de dedicação a um trabalho ou projeto, surge uma mudança repentina. Uma transferência, uma promoção inesperada, ou até mesmo a necessidade de mudar de cidade. No início, o medo e a insegurança falam mais alto, mas com o tempo fica claro que aquela mudança era exatamente o que você precisava para crescer, amadurecer, viver algo novo. Deus usa as circunstâncias para nos tirar do comodismo, para nos impulsionar ao encontro do nosso propósito, para nos mostrar que a vida não acabou, que ainda há muito a ser vivido, aprendido e conquistado. Muitos de nós, nessa fase da vida, já percebemos que as portas abertas nem sempre vêm embaladas de forma óbvia. Às vezes, elas chegam disfarçadas de desafios, de mudanças inesperadas, de convites para sair do lugar comum. E é justamente nesses momentos que precisamos de coragem para enxergar além do medo, para perceber que o novo de Deus pode estar escondido naquilo que, à primeira vista, parece apenas um problema. Você já viveu algo assim? Já percebeu que, depois de uma crise, uma grande oportunidade surgiu? Ou que, após uma perda, Deus trouxe pessoas e situações que te levaram a um novo patamar de fé e maturidade? Lembre-se, portas abertas nem sempre significam caminhos fáceis, mas sim oportunidades de crescimento, transformação e realização. A frase que fica é: às vezes, o que parece um fim é, na verdade, o começo do melhor de Deus para você. No próximo bloco, vamos conversar sobre como discernir se esses sinais realmente vêm de Deus ou se são apenas fruto das nossas expectativas e desejos. Fique atento, porque aprender a diferenciar isso pode evitar muitos enganos e te ajudar a caminhar com mais segurança rumo ao novo que Deus preparou. Diante de tantas mudanças, oportunidades e desafios que surgem ao longo da vida, uma das perguntas mais importantes é: como saber se esse caminho aberto realmente veio de Deus ou se é apenas fruto das nossas vontades, emoções ou até coincidências? O discernimento é fundamental.
especialmente para quem já viveu momentos em que tomou decisões apressadas, confiando apenas na empolgação do momento e depois percebeu que não era o tempo certo ou a direção certa. Por outro lado, há situações em que a hesitação, o medo de errar ou a dúvida excessiva nos impedem de avançar, mesmo quando tudo aponta para uma nova porta aberta por Deus. A Bíblia nos orienta sobre a importância de buscar confirmação espiritual antes de tomar decisões importantes. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse princípio nos ensina que antes de agir, precisamos entregar nossos planos a Deus, buscar sua direção em oração e pedir clareza para distinguir o que é vontade dele do que é apenas desejo pessoal. Muitas vezes, a resposta vem através de uma paz interior que não depende das circunstâncias, uma convicção que permanece mesmo diante dos desafios. Mas discernir sinais verdadeiros exige prática e sensibilidade. Imagine alguém que recebe uma proposta de trabalho em outra cidade. Por fora, tudo parece perfeito: salário melhor, novas oportunidades, estabilidade. Mas, ao orar e buscar conselhos de pessoas maduras na fé, percebe que algo não se encaixa, uma inquietação persiste, como se Deus estivesse dizendo: ainda não é o momento. Em outros casos, a resposta pode vir de forma diferente. Portas se fecham, obstáculos surgem, e mesmo assim, uma paz inexplicável permanece, indicando que é preciso perseverar, confiar e esperar o tempo certo. No dia a dia, muitos adultos já aprenderam que nem toda oportunidade é de fato uma porta aberta por Deus. Às vezes, o desejo de mudar, de resolver logo um problema ou até de provar algo para alguém pode nos levar a escolhas precipitadas. Por isso, é fundamental buscar confirmação em 3 áreas: oração sincera, alinhamento com princípios bíblicos e conselhos de pessoas que têm maturidade espiritual. Quando esses 3 elementos caminham juntos, fica muito mais fácil perceber se estamos diante de um sinal divino ou apenas de uma vontade passageira. Pergunte a si mesmo: você já tomou uma decisão importante só porque parecia a melhor opção no momento, mas depois percebeu que faltava paz no coração? Ou já sentiu que, mesmo diante de dificuldades, havia uma certeza profunda de que era o caminho certo? Compartilhe nos comentários se você já viveu algo assim, porque suas experiências podem ajudar outras pessoas a discernirem melhor os sinais em suas próprias jornadas. E lembre-se, não tenha medo de pedir ajuda, de buscar conselhos, de orar com sinceridade. Deus não se ofende com nossas dúvidas. Pelo contrário, Ele se alegra quando buscamos sua direção com humildade e disposição para obedecer, mesmo que isso signifique esperar ou mudar de rota. Marque alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo com quem está diante de decisões importantes, porque juntos podemos aprender a caminhar com mais sabedoria e confiança. No próximo bloco, vamos recapitular os principais sinais apresentados até aqui, trazer aplicações práticas para cada um e te conduzir em uma breve reflexão sobre como se preparar para o novo de Deus. Fique comigo, porque o próximo passo pode ser o início de uma grande transformação na sua vida espiritual e emocional. Chegando até aqui, fica claro que reconhecer as portas abertas por Deus exige sensibilidade, coragem e disposição para agir. Olhando para trás, vimos que o primeiro sinal é aquele acontecimento marcante, impossível de ignorar, que rompe o ciclo da rotina e traz esperança real. Uma reconciliação inesperada, uma proposta que chega quando tudo parecia perdido,
ou um convite que muda o rumo da história. Esse tipo de sinal costuma surgir quando estamos abertos ao novo, dispostos a dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Por isso, se você percebeu algo assim recentemente, não ignore. Reflita. O que mudou em você depois desse acontecimento? Você se permitiu avançar ou ficou paralisado pelo medo de sair do conhecido? O segundo sinal, tão importante quanto o primeiro, é a voz interior que insiste. Aquela convicção que não nos deixa em paz até tomarmos uma atitude. Muitas vezes, ela se manifesta como um desejo de recomeçar, de buscar reconciliação, de servir, de aprender algo novo ou de mudar de direção. Esse chamado interno, quando confirmado por conselhos sábios e situações que se repetem, é um forte indício de que Deus está direcionando seus passos. Aqui, o segredo é não sufocar esse sentimento, mas levá-lo em oração, pedir clareza e coragem para agir. Pergunte-se: qual foi a última vez que você sentiu esse chamado? O que te impediu de responder? Às vezes, o medo do desconhecido é o maior obstáculo entre você e o novo de Deus. O terceiro sinal, que abordamos no bloco anterior, aparece nas circunstâncias que mudam repentinamente. Mudanças inesperadas, desafios que se transformam em oportunidades, pessoas que surgem na hora certa, portas que se abrem em meio à crise. Esses acontecimentos, quando olhados com fé, revelam que Deus está rearranjando tudo ao redor para te conduzir a um novo tempo. Não é raro ouvir relatos de quem, após uma perda ou um momento difícil, encontrou forças para recomeçar e viveu experiências que jamais imaginou. O segredo é enxergar além do problema imediato e perceber o movimento de Deus nos bastidores. Talvez, neste momento, você esteja diante de uma dessas portas. Pode ser um convite para servir em uma área nova, uma oportunidade profissional inesperada, uma reconciliação familiar, ou até mesmo um chamado para cuidar mais de si e da sua saúde. O mais importante é não deixar que o medo, a dúvida ou a acomodação te impeçam de agir. Lembre-se, fé e ação caminham juntas, e Deus costuma agir com mais força quando nos dispomos a sair do lugar, a buscar, a tentar, a recomeçar. Vamos fazer uma breve reflexão juntos? Feche os olhos por alguns instantes e pense: qual dessas portas está diante de você hoje? O que Deus está te convidando a fazer? Que atitude concreta você pode tomar ainda esta semana para responder a esse chamado? Talvez seja perdoar alguém, enviar uma mensagem, aceitar um convite, se inscrever em um curso ou simplesmente abrir o coração para o novo. Não espere tudo estar perfeito para agir. Muitas vezes, o milagre acontece no caminho, enquanto você se movimenta. Agora compartilhe nos comentários qual desses sinais mais falou ao seu coração e que passo você sente que precisa dar. Sua decisão pode inspirar outras pessoas a também saírem da zona de conforto e experimentarem o novo de Deus. No próximo bloco, vou revelar aquele sinal especial, quase invisível, que prometi no início. Um segredo espiritual que pode transformar sua forma de enxergar as oportunidades divinas. Fique comigo até o final, porque ainda há uma mensagem poderosa esperando por você. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma sente que Deus está te chamando para algo novo. E talvez ainda esteja se perguntando: como posso ter certeza de que não estou perdendo o melhor de Deus para mim? A verdade é que ao longo da vida, as portas abertas nem sempre vêm acompanhadas de grandes sinais luminosos. Muitas vezes, elas surgem em meio à rotina, nos detalhes, nas pequenas mudanças de direção que só percebemos quando estamos atentos e dispostos a agir. E é justamente aqui que entra o sinal especial que prometi no início: a persistência.
do chamado. Esse é o sinal quase invisível, mas profundamente transformador. Não importa quantas vezes você tente ignorar, se distrair ou adiar, ele continua ali, batendo à porta do seu coração, trazendo uma inquietação santa, uma vontade de recomeçar, de buscar algo maior, de não se conformar com o que ficou para trás. Esse chamado silencioso é o jeito de Deus te dizer que ainda há mais para viver, que a sua história não terminou, que Ele ainda tem planos surpreendentes para a sua vida. Muitas vezes, esse sinal se manifesta em momentos simples, uma conversa que mexe com você, um versículo que salta aos olhos, uma lembrança que insiste em voltar, um sonho antigo que ressurge com força. Não ignore esse movimento. Ele pode ser a chave para o novo tempo que você tanto espera. E lembre-se, Deus não escolhe apenas os mais fortes ou os mais preparados, mas aqueles que estão dispostos a dar um passo de fé, mesmo sem enxergar todo o caminho. Hoje, quero te encorajar a ser protagonista da sua própria história. Não espere que as oportunidades caiam do céu enquanto você permanece parado. Deus abre portas para quem se move, para quem busca, para quem ousa acreditar que o melhor ainda está por vir. Se você sente esse chamado, não adie mais. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Seja reconciliando, aprendendo algo novo, servindo, cuidando de si ou simplesmente dizendo sim ao convite de Deus para o novo. A sua atitude pode ser o início de uma grande transformação, não só na sua vida, mas também na vida de quem está ao seu redor. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, marque aquela pessoa especial nos comentários e continue acompanhando o canal Refúgio Cristão para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e inspiram recomeços. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário contando qual porta Deus está abrindo para você ou qual decisão você sente que precisa tomar. Sua história pode ser a resposta de oração de alguém. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê discernimento, coragem e sensibilidade para reconhecer os sinais e agir no tempo certo. Lembre-se, portas abertas são convites para o extraordinário. E o melhor de Deus está sempre adiante, esperando por quem decide caminhar com fé. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, prepare-se para o novo, porque Deus é especialista em surpreender quem confia e se move em direção ao propósito.